Oi pessoal, tudo bem? Grande abraço para você de todo o Brasil acompanhando mais esse conteúdo. Olha, dois assuntos. Vou falar aqui do fim do ciclo da Fórmula 1 na TV Bandeirantes e da renovação de contrato do narrador Sérgio Maurício. O outro assunto será o grande duelo que provavelmente vai rolar em 2026 nos Jogos do Brasil na Copa do Mundo entre Globo e SBT, né? O Luiz Roberto narrando os jogos pela TV Globo e o Galvão Bueno, né? Será o narrador das partidas da seleção brasileira no SBT. Sejam bem-vindos ao canal do Fábio Fidelix. Se você se interessa por esses assuntos, mídia esportiva, TV, rádio e internet, faça sua inscrição aqui no canal. E não esquece de mandar o seu like, o seu joinha se você gostar do conteúdo, porque isso é muito importante para o crescimento deste vídeo. Galera, é o seguinte, vou começar aqui falando do fim do ciclo, então, da Fórmula 1 na TV Bandeirantes, após 5 temporadas, né? Começou em 2021, 22, 23, 24 e 25. Lando Norris, né? O novo campeão da Fórmula 1, Verstappen ficou 2 pontos atrás, venceu, né? Esse último GP da temporada em Abu Dhabi, mas não deu dessa vez para o Verstappen, né? Após 4 títulos consecutivos, deu Lando Norris na McLaren. E vamos ver o que acontece no ano que vem. Bom, o fato é que o que interessa pra gente aqui, não mais interessa pra gente, é a mídia esportiva, né? Fim de ciclo na Band, ano que vem Globo, todo mundo já sabe, né? Todas as corridas no Sport TV, né? Para quem tem lá o Globoplay, ou então, se você tiver o aplicativo da Fórmula 1, serão as opções, né? Essas serão as opções para você acompanhar todas as corridas, além das provas, né? Dos GPs, também os treinos de classificação, as corridas sprint, porque na TV aberta a Globo já adiantou que vai mostrar 15 provas. Talvez, né, existe uma possibilidade, né, de termos um GP a mais no ano que vem. Se isso acontecer, a Globo pode até, de repente, mostrar 16 provas. Mas, enfim, não vai mostrar todas as corridas na TV aberta. E a Band renovou o contrato do Sérgio Maurício. Eu confesso que fiquei surpreso, né, porque depois de perder a Fórmula 1, o Campeonato Carioca também não estará mais na tela da Band em 2026, né? Para você que não sabe ainda, né? Já gravei um vídeo sobre isso, mas a Globo está negociando com a Brax, né? A empresa que negocia os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, a exclusividade, né? A Band desistiu do Campeonato Carioca, então pode ser até que haja uma divisão, acho muito difícil nesse momento, né? Deve ficar com o Grupo Globo o Campeonato Carioca para a GE para o Sport TV, aquela coisa. Mas o fato é que a Band não vai mostrar o Campeonato Carioca, então a emissora tem muito pouco a oferecer, né? A grade de programação esportiva da Band, ela é reduzida, né? E está ficando cada vez menor, né? Agora sem a Fórmula 1 e também não terá o Campeonato Carioca, então tem a Liga Saudita, tem a Copa das Nações Africanas, né, agora, né, nas próximas semanas, mas é um torneio curto, né? De fato, né, temos pensando assim na temporada, no ano todo, né? Tem muito pouco esporte na TV Bandeirantes, a verdade é essa. Mas mesmo assim o contrato foi renovado, pelas informações aí, por mais 5 anos, né? Por mais 5 anos, renovação de contrato do Sérgio Maurício com a Band. O Gabriel Wacker do F5 postou uma informação de que ele vai transmitir as corridas da Fórmula Indy. Por falar nisso, né, a Band também não vai fazer todas as provas, todas as corridas da Fórmula Indy. Alguns portais informando 8 corridas, outros portais informando 9, mas o fato é que a Band não terá não vai mostrar, não vai exibir na TV aberta todas as provas, mas segundo o Gabriel Wacker, então, o Sérgio Maurício será o narrador da Fórmula Indy e também, eventualmente, alguns jogos de futebol, né? Mas como eu disse aqui no início do vídeo, muito pouca coisa, né? A Band tem a apresentar aí. Então, por isso que fiquei surpreso, não é nenhuma crítica aqui ao Sérgio Maurício, acho ele um bom narrador, já mostrou-se, né? Um bom narrador no Grupo Globo, em outras emissoras que ele trabalhou na sua carreira, né? A Globo chegou a transmitir Fórmula 1, no Sport TV, durante algumas temporadas. E na Band ele ficou mais solto, né? Uma coisa que acontece muito com os profissionais de televisão, não só do esporte, da área jornalística. Quando o profissional sai da Globo e vai para qualquer outra emissora, ele fica mais leve, ele fica mais solto. Então muita coisa acontecia na Band, que na Globo não acontece, né? Devido ao padrão da Globo, que mudou muito nos últimos anos, mas continua diferente se a gente comparar com outras emissoras, né? Então, o Sérgio Maurício mandava abraço, né?
todo mundo via isso, mandava abraço para amigo, mandava abraço para o telespectador, que para muita gente é legal, né? Isso aproxima o público, né? O telespectador das transmissões, fica uma coisa mais simpática, mas para outras pessoas não é legal, né? Preferem o padrão da Globo. Na Globo você não vai poder ficar mandando abraço para ninguém, né? Um outro padrão, né? Uma outra forma, um outro formato, né? De transmissão. Sempre foi assim na Rede Globo, um pouco mais engessado, né? Sem muitas brincadeiras. Então teve piadinha, teve a questão dos apelidos do Sérgio Maurício. E também, né, para falar a verdade aqui, o Sérgio Maurício cometeu muitos erros, né? Realmente, hoje mesmo, estou gravando esse vídeo aqui no domingo, nessa última prova em Abu Dhabi, muitas trocas, né, de nomes, de pilotos, muitos erros, né? Ah, fulano ultrapassou, aí vai ver que é outro. Ah, foi o Hamilton que ultrapassou, ah, não, foi o Leclerc, né? Muitas confusões nas transmissões, não só do Sérgio Maurício, como também dos outros integrantes. Claro, ninguém é perfeito, os erros acontecem, na Globo aconteciam os erros também nas transmissões de Fórmula 1, mas em certos momentos acho que essa liberdade, né, essa coisa mais solta, mais leve, acaba facilitando, né? Facilitando o narrador a cometer esses erros. Mas enfim, apesar disso, acho que tem uma boa voz, tem uma boa vibração. Eu gosto das transmissões do Sérgio Maurício, né? Acho muito legal. Mas tem essa questão aí dos erros, tem as questões das polêmicas também em redes sociais, né? Que o Sérgio Maurício se meteu aí nos últimos anos, todo mundo sabe disso. Mas no final das contas, né? Até nesse ano de 2025, a gente até trouxe aqui a informação que ele poderia até... chegou a ser afastado, né, no início da temporada, mas acabou narrando aí, no final das contas, acabou narrando todos os GPs. Mas o Sérgio Maurício está aí, então, de contrato renovado. Eu queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Sérgio Maurício. Agora vamos ver como é que vai ser, né, nas transmissões da Fórmula Indy. E é o que eu queria trazer então aqui sobre a Fórmula 1 no ano que vem, repetindo mais uma vez, né? Na tela da Globo, aberta, 15 provas, no máximo 16 provas na TV aberta. Para ver tudo, você tem que ter lá o Sport TV, Globoplay ou então o aplicativo da Fórmula 1. Bom, vamos falar mais uma vez de Copa do Mundo, de transmissões esportivas, porque no ano que vem teremos aí uma grande novidade, né? O SBT volta a transmitir Copa do Mundo após tanto tempo, né? A última Copa foi em 1998. E terá o Galvão Bueno, né? Queira ou não queira, um grande nome, um ícone da narração esportiva do Brasil. Galvão Bueno no SBT, e teremos o Luiz Roberto na Globo. Estou falando aqui de TV aberta, claro. Sport TV também vai transmitir, a Cazé TV também vai transmitir no YouTube. Mas falando de TV aberta, teremos essa disputa Globo e SBT. Eu confesso que quando foi anunciada a contratação do Galvão Bueno, essa parceria, né, Galvão Bueno, SBT, N Sports, o Galvão, ele é sócio da empresa N Sports, então ele vai fazer as transmissões dos Jogos do Brasil, das principais partidas do Mundial. O SBT e a N Sports tem um pacote de 32 jogos da Copa. Eu confesso que falei, tudo bem, vai ser interessante, né? O Galvão, acho que muita gente, por curiosidade, vai querer acompanhar, né, o Galvão no SBT, mas na hora do Jogo do Brasil vai dar Globo, né? Como sempre, a Globo tem mais audiência, né, do que as outras emissoras, vai dar Globo tranquilo. Porém, olha, nos últimos dias eu fiz até uma enquete aqui, naquela antiga aba comunidade aqui do YouTube, agora é posts, né? A aba, você entra no canal, você procura lá, a aba posts. Eu fiz uma postagem justamente sobre isso, né? Quem você prefere acompanhar, qual o melhor narrador esportivo para os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Aí eu coloquei 4 opções nessa enquete, coloquei o Luizinho Freitas da Cazé, Galvão Bueno no SBT, né? O Luiz Roberto na Globo e o Luiz Carlos Júnior pelo Sport TV. E o Galvão, meus amigos, ganhou disparado nessa enquete, mas disparado. Luizinho Freitas em segundo, o Luiz Roberto em terceiro, quase que empatado ali, 1% à frente do Luiz Carlos Júnior no Sport TV. E agora eu fico pensando aqui, será que não teremos uma surpresa? Porque a Globo normalmente ela ganha. Quando ela tem exclusividade, não precisa nem falar, né? Mas quando ela teve outras emissoras, SBT, Record, Rede Manchete, a Band, ela sempre teve mais audiência que as outras emissoras, principalmente nos jogos da seleção brasileira. Será que teremos aí uma surpresa nessa Copa do Mundo? O SBT superando a Globo? Né? Tudo bem, essa enquete que eu fiz aqui, uma pequena amostra, não dá para dizer que isso aí representa o que teremos aí no país, né? Em termos de audiência. Mas conversando com as pessoas também, com amigos,
Eu vejo muita gente, e nas redes sociais também, em outros vídeos aqui no canal, muita gente comentando, vou ver no SBT, vou ver com o Galvão, vou ver com o Galvão, seleção com o Galvão, porque, né, afinal, o Galvão narrou 9 Copas do Mundo como titular na Globo, né? 9 Copas do Mundo com a voz do Galvão Bueno narrando os jogos da seleção brasileira. Isso tem uma força muito grande, né? E agora ele vai estar no SBT, né? Que não é uma emissora de esquina. O SBT, que durante muito tempo foi a segunda emissora do país, hoje está lá disputando essa vice-liderança de audiência com a Record, mas é uma emissora importante, sem dúvida alguma, do Brasil. E o Galvão narrando o jogo, meu amigo, então, não sei, tô na dúvida, pode ser que, né, a gente vai esperar, vamos ver o que vai rolar na Copa, a gente vai falar mais sobre isso, vai trazer audiência, né? Tô super curioso, imaginando como serão as audiências na TV aberta, né, Globo e SBT, nos jogos da seleção brasileira. Será que o SBT vai desbancar a Globo? Então, deixa aí o seu comentário. Você vai acompanhar os jogos da seleção? Eu estou me referindo aos jogos da seleção brasileira, não a Copa toda, né? Jogos do Brasil. Você vai ver com o Galvão no SBT mesmo? Ou você vai ver com o Luiz Roberto na Globo? Ou, de repente, com o Luizinho na Cazé? Ou vai ver pelo Sport TV? Nesse momento, né? Qual a sua preferência? É o Galvão mesmo? É o Luiz Roberto? Porque o Luiz Roberto, apesar de toda a categoria, sem dúvida nenhuma, excelente narrador, mas ele vem sofrendo uma certa rejeição nos últimos tempos, né, devido às mudanças na transmissão, o caso do Guou, né, ele criou um novo grito de gol, né, antigamente era gol, agora é Guou, não sei por que o Luiz Roberto fez isso, alguns bordões também, que muita gente não gosta. Então, quero saber aí a sua opinião, deixa aí seu comentário. É claro que até o ano que vem a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou fazer também naquela aba comunidade, que agora é posts, né, aqui no YouTube, no meu canal. Vou fazer até ali, próximo da Copa do Mundo, uma enquete só Galvão e Luiz Roberto, que eu fiz com o Luizinho Freitas da Cazé e também o Luiz Carlos Júnior, que normalmente narra os jogos da seleção brasileira no Sport TV, né, porque são as opções que nós temos. Mas vou fazer uma só de Galvão e Luiz Roberto, só Globo e SBT, para ter uma ideia. Mas pelo jeito, meu amigo, né, pelo menos aqui na minha enquete, o Galvão tá ganhando disparado aí, claro, né? Nós teremos ali a Cantar Ibope Mídia, os números da capital, os números de São Paulo, Rio de Janeiro, tem também o painel nacional televisão. Vamos ver como né? Não dá para dizer aqui, aqui no interior de São Paulo, dificilmente alguém vai medir a audiência de Globo e SBT. Isso fica para as grandes capitais, né, do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Mas enfim, manda a sua opinião. Fica por aqui, a gente volta a qualquer momento falando mais de mídia esportiva, TV, rádio e internet. Abraço, tchau.